Fala, família da Natação Criativa! Estamos presentes para mais um episódio e hoje com uma convidada muito especial, que eu acho que já é na minha convidada VIP, foi a que eu mais fiz entrevista até chique. hoje. Muito obrigado pela presença, Alexandra Baroli. Não vou errar. Bem, Rê, obrigada novamente pelo convite aqui. Nosso terceiro episódio, para quem não acompanhou os outros dois, vá acompanhar. Primeiro a gente falou sobre natação adaptada, o segundo episódio falando sobre o projeto Liberdade através da água. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura, sobre a parte de inclusão, sobre a parte de integração, capacitismo, igualdade, equidade. Muita coisa para a gente comentar aqui. Muita, Rê. E a gente teve a convenção ali da ONU em 2007, né? Que ele promulga e que depois vem para o Brasil em 2009, que norteia as nomenclaturas e terminologias para a gente tratar as pessoas com deficiências, né? Então, pessoas portadoras de deficiência. A gente, lá atrás, começou falando que eram pessoas portadoras de deficiência, depois pessoas especiais, depois necessidades especiais. Só que a gente sabe que a gente tem que referir primeiro à pessoa. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Então, existe um ser humano, uma pessoa, antes da deficiência. Então, é pessoa, que é o substantivo, ou Ana, ou Paulo, existe um nome, com deficiência. A deficiência, ela vem depois do que a pessoa é e do que ela quer ser, né? E, então, primeiro tem que tratar, então, pessoa com deficiência. Essa é a terminologia correta, então. Correta, não tem mais variações. E o que a lei da inclusão fala? Todos temos os mesmos direitos. Direito de ir e vir, direito do esporte, direito da educação, direito à cultura. Essa é o que a lei da inclusão diz. Se você pessoa sem deficiência, tem o direito de frequentar um teatro, a pessoa com deficiência também tem que ter. Então, você tem que ter como chegar nesse ponto. Então, isso a lei da inclusão exige hoje, não é nem que ela pede. Hoje ela exige e as mães e os responsáveis estão batendo em cima disso. Acessibilidade. E se a gente vem para a nossa realidade, que é a natação? O que é essa lei da inclusão? Fala ali para natação, então tem um filho ali, quero que ele faça natação. Como que funciona o processo? É só ir numa academia. Primeiro, o que eu falo para as mães é o seguinte, o não você já tem. Então, você vai conseguir o sim. Você quer fazer natação? Quero. Porque ele gosta? Então vai. Vai atrás. Você vai chegar numa academia. Teu filho tem um cadeirante. Como é que ele chega lá? Tem a escada? Você quer que ele frequente? Você vai dar condições para isso? A empresa tem que dar condições de acessibilidade. Então, tem escada. Como que você vai fazer? A pessoa tem que te dar um meio de chegar até onde ela quer. Posso carregar a cadeira? Pode. Você pode. O que importa é a pessoa chegar aonde ela quer. Se ela quer ter condições de fazer aula de natação, a sua empresa não tem como, por acessibilidade arquitetônica, você vai ter que promover essa acessibilidade do melhor modo possível. Então, isso é responsabilidade da empresa, dos profissionais que lá trabalham? Da empresa. A empresa tem que promover a acessibilidade. E a gente viveu um período ali, uma era de exclusão dos deficientes, depois foi para uma era de segregação, depois integração, e hoje a gente vive uma parte de inclusão, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa parte da inclusão. Dentro da piscina? Dentro da piscina. Então, a inclusão é muito complicado quando você fala de inclusão, porque para ter inclusão, as pessoas precisam querer para começar, né? Então, o profissional tem que saber dar aula para pessoas com deficiência e sem deficiência. Ele tem que aceitar ele estar ali naquele momento. E a inclusão em si, o que é? Você chegar na piscina, ter uma turma de 4 alunos com deficiência e sem deficiência e você dar a mesma aula. Isso é inclusão. Você não pode diferenciar a aula para a pessoa com deficiência dentro da tua turma. Isso não, se você diferencia, você não está fazendo a inclusão que todos querem e que todos promovem. Então, você quer trabalhar a inclusão? Não diferencie exercícios. Trate-o como qualquer outro aluno. Não pela deficiência, sim pela pessoa.
Ah, ele é surdo. Tudo bem, ele vai ter que arrumar uma ferramenta de olhar com você e você se comunicar com ele. Faça sinais, faça libras. Isso é uma inclusão. Agora, como que você vai chegar até isso? Esse é o processo que você vai ter que aprender ali. E como aprender esse processo? Rê, esse processo eu falo que ele tem que começar pela segregação, infelizmente ou felizmente. Ele começa pela segregação quando você faz uma aula só com esse aluno e ensina ele a como trabalhar. Depois você integra para depois você incluir. Esse, eu, Alexandre, entendo como o melhor meio. Você coloca ele dentro dessa turma, segregando, integrando e incluindo. Aí você consegue, entendeu? Como? Ferramentas de trabalho. Como é que você trabalha com uma criança alta e uma baixa na mesma aula? Você vai ter que trabalhar com o mesmo material, com a mesma proposta de ensino. E aí você vai ter que misturar ali todo mundo para estar fazendo a mesma coisa. Não diferencie. Se você diferenciar, não é inclusão. E eu queria que você explicasse para o nosso público que está em casa, você falou sobre segregação, integração e inclusão. Isso. Explica cada processo como seria. Segregação é você ter uma aula só para pessoas com deficiência, que é o que eu trabalho, né? A gente tem um horário para estar trabalhando aquelas deficiências. Quais? Todas. Eu só não trabalho com tráqueo aberta, pelo amor de Deus. As demais deficiências eu trabalho. Então, você leva esse aluno lá e segrega. Está todo mundo trabalhando ali. Vamos trabalhar as competências. Andar, caminhar, depois as competências aquáticas. Flutuação, respiração, deslocamento. Trabalhou isso? Melhorou? Você acha que ele consegue ser integrado? E aí a gente entra na integração. Que é uma integração? É você colocar esse aluno dentro de uma aula regular, de uma aula com pessoas sem deficiência, com um estagiário a mais, vamos dizer. E aí sim, você está trabalhando exercícios específicos, na mesma turma, exercícios específicos para cada. Isso é uma integração. Você colocou ele no ambiente, integrou ele à turma, porém você não incluiu. Você tem um profissional específico para aquela atividade. E aí vem a inclusão, onde ele já passou pela segregação, vamos dizer que ele fez a aula de personal dele, ou a aula teste, você conseguiu integrar ele numa turma, com 2 profissionais, um direcionado mais para ele, outro para outra turma, e aí, depois desse tempo, ele vai incluir. Quando ele inclui, ele não tem mais esse profissional para ele. Ele segue uma aula regular. Então, esse processo eu acho fantástico, porque ele vai de um atendimento de prioridade, vendo o que é melhor, para um atendimento continua de prioridade, porém dentro de um todo, para aula inclusiva, onde todos são iguais, fazendo as mesmas coisas. E tem muita gente que diz que a gente precisa incluir o deficiente na sociedade. Mas ele já está há muito tempo já incluído nessa sociedade, né? A gente só precisa dar essas condições para eles. Dar condição, oportunizar, né, Rê? Para ele estar dentro realmente dessa sociedade. Porque a inclusão social existe. Sim. É bonita. Mas e a realidade? Que nem eu falo para as mães dos meus alunos. Eu vou no shopping de final de semana, eu não vejo um cadeirante. Por que elas não vão? Muitas falaram assim, Alê, quando meu filho vai na praça de alimentação, ele bate na bandeja e cai. E eu fico com vergonha porque as pessoas ficam olhando. Mas qualquer criança bateria numa bandeja sem querer. Ele não fez de propósito. Então, muitas têm vergonha. Você vai continuar indo em shopping, vai ser difícil você ver uma criança com deficiência. Porque as mães têm vergonha. E aí a gente volta para a inclusão social. Aonde está a inclusão social? Quando um vizinho vai com teu filho para o shopping, bate na casa dessa mãe e fala, vamos levar teu filho para o shopping? Você colocar ele no meio. Isso é muito importante. Você dar a oportunidade dele ir. Porque muitas vezes, e a maioria, não tem carro. Porque o carro tem que ser adaptado. E isso é caro. Não é qualquer um que consegue carro adaptado. Porque elas dependem do LOAS. Se elas tiverem o LOAS e compararem um carro,
elas perdem o LOAS. Porque subentende-se que carro é luxo, não é necessário. Então, a inclusão social é a partir do momento que você sai da porta da tua casa. É onde você vê aquela mãe que mora na tua rua, no teu prédio, e você oferece ajuda, sem precisar que ela te peça. Isso é uma inclusão social. Isso é incluí-lo no meio. Não deixar ele ficar bonitinho sentado na cadeira vendo televisão. E você comentou dessa aula de integração, inclusão. No seu ponto de vista, você vê algumas aulas que falam que fazem inclusão, mas na verdade estão fazendo integração? A maioria. A maioria. Eu posso te falar que todas as aulas que eu vi, pelo menos no Instagram, que tomem cuidado, o Instagram não é escola, né? Não fazem a inclusão, fazem uma integração. Então, tem que tomar muito cuidado do que você vai vender. Integração não é inclusão. E você comentou que você não trabalha com alunos com tráqueo, que é por causa que está aberto, por causa da infecção. Fica aberta por causa do pulmão, né? Se cair uma água ali, vai direto para o pulmão. Então, isso daí é bem específico para a área de fisioterapia, né? Já não é para a área de educação física. E qualquer outra deficiência você trabalha, então? Qualquer outra. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o capacitismo, né? Que é um desrespeito à diversidade, né? Do deficiente, né? Da pessoa com deficiente, que às vezes as pessoas chegam até a tratar mal. Eu queria que você comentasse sobre isso. Então, o capacitismo é aquela coisa. Essa semana postaram uma foto de uma mulher maquiadora, só que ela não tem mão, ela maqueia com a boca. E, nossa, que fantástico! Como que ela consegue? Isso é um capacitismo, porque aquela é a realidade dela. A nadadora que não tem braço, ela nadando, como consegue? Ela não tem braço. Mas aquela sempre foi a realidade dela. A nossa realidade é ter o braço. A dela, não. Então, quando você exalta, coloca a deficiência em primeiro plano, você está fazendo capacitismo, porque você está colocando aquilo como impossível. Só que não é impossível. É a realidade daquela pessoa. Ela maquiar, ela comer, ela dar comida pro filho com uma colher na boca, é normal para a realidade dela. Então, se você falar, nossa, que mulher, é um capacitismo, porque você está falando que a deficiência incapacita. E a deficiência não incapacita. Quem faz a incapacidade somos nós. Né? O nosso jeito de olhar o mundo. Então, o capacitismo é quando você coloca aquela deficiência acima da pessoa. Então, ok, que maneiro, que legal que ela é uma maquiadora. Ponto. Muito bom, como qualquer outra pessoa. Porque aquela é a realidade dela. Ela nunca teve braço. Então, ela teve que se virar com o quê? Com o mecanismo dela, que é o quê? A boca. Então, ela conseguiu aquilo por mérito próprio e pelo crescimento da história dela. Ela tem aquilo, ponto. Ela teve que como fazer. É assim que ela faz, cortar legumes com o pé. Passou, acho que foi no Fantástico, uma matéria, a mulher cozinhando com o pé, cortando legumes. Ok, isso é normal. Para a realidade dela, aquilo é normal. Não é normal para nós, que nos julgamos seres perfeitos. Ponto. Mas para ela é normal não ter a mão e cortar com o pé. Ela aprendeu a ser isso. E trazendo esse capacitismo para dentro da água, onde você enxerga que isso também ocorre? Nossa, acontece direto, né, Rê? As próprias mães fazem isso, né? Nossa, meu filho nada. Nada. Mas ele nunca fez. Mas você colocou ele antes para nadar? Não. Então, tudo é oportunizar. Se você deixa a pessoa para fazer, ela vai fazer. Como? Caminho que o cérebro quiser. Mas ela vai arrumar condições de fazer aquilo. Então, o capacitismo está enraizado na gente, né? Porque a gente acha que as pessoas não são capazes. E elas são capazes. É você dar a oportunidade de fazer aquilo. E a gente falando sobre igualdade e equidade, né? Que a gente fala, isso aqui dá igualdade para todo mundo. Eu queria que você falasse sobre isso. A igualdade, eu até postei essa semana no meu Instagram uma fotinho que mostra bem essa diferença, né? A igualdade, você fala assim, ali tá tendo um jogo, e você levar a pessoa.
e a pessoa está atrás do muro, né? Então, vamos dizer, tá um muro, tá aqui. Um cara enxergando e ele aqui embaixo. Você levou ele até, mas você não fez acontecer. A equidade é quando você faz acontecer, quando você pega 2 caixas e coloca naquele cara em cima da caixa para enxergar o que está atrás do muro. Não é só levar, é fazer acontecer. Isso é uma equidade. A igualdade você dá o direito. Temos todos o direito de ir e vir. Porém, se eu não ando, como é que eu vou ter a equidade? Na cadeira de roda. Então, eu dando a cadeira de roda, eu estou fazendo o quê? Eu estou te dando o direito de ir até aonde você quer. E jogando isso para água de novo. Aí eu entendo, Rê. Essa semana passada, eu tenho Wesley. Ele tem microcefalia e EPC, né? Paralisia cerebral. E eu coloco a boia dele, na boia de braço nele de 60 quilos. E ele não gosta, mas ele não fala. Ele se comunica, mas ele não fala, que tem toda essa diferença. Ele simplesmente, quando eu estava de costas, a Claudinha estava com ele. Ele tirou a boia e jogou para fora da piscina. Alexandra, eu não preciso disso. Eu consigo ficar sem a boia. Ele me ensinou. Ele me falou. Quer dizer, eu dei o quê? O momento. Só que ele me falou, escuta, isso é pouco, eu consigo mais. Ele pegou a boia e tirou. Então, ele me mostrou que a equidade, a igualdade para mim estava na boia. Não, a equidade dele foi quando ele tirou a boia. E no seu entender, qual a melhor forma aí de fazer a inclusão dentro das academias de natação? Começando com a segregação. Se você não tem, primeiro que você tem que ter profissional para isso. Eu acho que se você, hoje em dia a gente fala muito de natação para bebê. Só que todo bebê, toda criança com deficiência ou adulto com deficiência foi um bebê. Então, você tem que ter estudo. Você tem que estudar, você tem que saber. Se você paga um coordenador de natação para bebês, um para natação adulto, você tem que ter um professor, um desses, para trabalhar a natação adaptada. Natação para pessoas com deficiência. O seu negócio tem que ter um especialista. Ponto. Ah, não sei se vai ter aluno. Tudo bem, eu também não sei se eu vou atravessar a rua e não vai ter um buraco se eu vou cair. Mas eu tenho aquilo. Você tem que ter um professor especialista. Como na área de musculação, como na área de natação, na área de ginástica. Você tem que ter. Pague um professor, aquele que você vê que tem mais qualidade, mais vontade, pague um curso para ele fazer. Ele vai ter que receber. Em cima disso, você abre turmas paralelas para estar trabalhando. E aí você vai fazer segregação, integração e inclusão. Não cria frustração para ninguém. Nem para o professor, nem para o aluno, muito menos para as mães, que chegam com expectativas enormes e chegam lá, se frustram porque o filho não faz o que elas acham que ele deveria fazer. E a gente não está falando do filho, a gente está falando do aluno, né? E como você enxerga esse mercado de profissionais capacitados e de cursos oferecidos no mercado? Fraco. Muito fraco, Rê. Vou te falar que a gente procurou um estagiário para ficar comigo na Sumaré e a gente não achou. Aí a Cláudia Melling se voluntariou. Beijo, Clau. Apaixonada. A Claudinha se voluntariou para entrar comigo e ficar comigo dentro da água. E a Noeli é especialista em autismo, né? Então, eu passei uns alunos autistas para a Noeli, a Claudinha junto comigo. Então, é assim, não temos, a gente vê um monte de gente indo para o mesmo lugar e não pensando que as pessoas com deficiência estão aí. Elas estão na rua, elas estão aparecendo e você vai continuar indo atrás de todos. Ou você vai tentar essa boca no mercado que você pode ganhar dinheiro. Não vou falar 10 mil reais, mas você pode ganhar dinheiro, entendeu? Existem muitos profissionais bons no mercado, porém não são procurados. Então, a gente tem que colocar aí uma mão de obra. E para esse profissional que está aí do outro lado e quer um curso especializado, onde que ele encontra esse curso? Plataformas digitais. Vamos ver agora com o Rê, se a gente faz algo voltado aí para pessoas com deficiência. E algumas plataformas de ensino. Sim. E
E aí, dando dicas aí pro proprietário, pro gestor, como dividir essas turmas de deficiente dentro da academia? Essas turmas, elas precisam ser paralelas. Então, vamos dizer, você tem um horário mais vazio. Abra uma vaga para natação adaptada. Natação adaptada é uma modalidade como natação bebê 1, 2, 3. Ela tem que ser uma modalidade dentro da sua empresa. Você tem que ter horário específico para começar, né? Então, abra de um horário mais vazio a modalidade dentro do horário. Natação bebê 1, natação adaptada, natação infantil, natação adulto. Coloque a sua natação adaptada dentro da tua grade de horários. E para a gente finalizar essa entrevista, os proprietários, donos de academia, o que eles precisam fazer para receber esses alunos? Oportunizar. Abrir as portas das empresas, sempre. Rê, agora é o que eu estou te falando. Eu tenho 2 mães que vão entrar com processo dentro de 2 empresas, porque eles falaram que eles não tinham funcionários preparados. Se a sua empresa não tiver funcionário preparado, fecha a porta. Porque nós não estamos falando só de pessoas com deficiência, nós estamos falando de seres humanos que têm o direito de ir e vir, têm o direito de ser atendido e recebido como qualquer outra pessoa. Então, esses proprietários ali têm que dar essa oportunidade para esses alunos. Tem. Queria agradecer muito, Ale, pela sua presença mais uma vez, nosso 3º episódio aí. Acho que é muito importante aí, 17 milhões de pessoas aí no Brasil precisando dessas aulas, né? Então, a gente precisa oportunizar isso. Queria agradecer. Então, você lançou o desafio aí para a gente fazer alguns cursos aí nessa área. Vamos abrir, sim. Bora fazer. Então, queria agradecer mais uma vez para quem acompanhou esse episódio aí do outro lado, deixou comentário, sugeriu, pediu a Lê aqui de volta de novo. E aqui ela está. Então, siga o nosso canal para auxiliar a gente. Cada dia aumentando aí, marque-se um amigo, compartilhe. E siga a Lê no Instagram. Como que é o Instagram da Lê? @lebaroli.natacãoadaptada ou no site www.alexandrabaroli.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigada, Rê.